Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange a geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. 57 minutos. Hoje estamos aqui com Wilson Neném, o neném da Jobless, que é artista de todos os tipos e espécies. Tudo bem, Wilson Neném? Tu é artista plástico, cantor, designer, o que mais tu é? Eu procuro passar o que eu sinto, né? Uhum. Através dos canais aí, o grafite, a música. Embora a gente procure a excelência, mas acho que o jeito que eu estou fazendo agrada a alguns. Me agrada e muito. Tu é o responsável pelo excelente trabalho ali no QG do Berro, com aquele painel enorme, gigante, o grafite ali na parede do QG, uma das coisas mais legais que tem lá dentro, talvez a mais legal, Bacana, que bacana. Fico feliz de saber. chama muita atenção de todo mundo que vai lá. E o mais legal é quando uma criança chega e olha pro meu desenho na parede e fala: "Ô moço, é tu ali?" Maravilha. Ah, beleza. Tu tá morando hoje em Botuverá, neném? Isso. Estou aqui em Botuverá faz 4 dias. 4 dias! Mas eu te conheço porque tu veio morar pra Brusque, né? Quantos anos faz que tu veio morar em Brusque? Brusque são 16 anos, 17, né? Caramba! Tu que é, 2000 e... tu que é natural do É. Rio de Janeiro, o que tu veio fazer em Brusque? Então, eu trabalhava com a Headley lá no Rio de Janeiro, desenvolvia estampas, né, Uhum. para a marca, e paralelo eu trabalhava com o hip hop, fazendo filantropia em comunidade. E como o rap ele estava consumindo mais meu tempo, e como o rap era uma filantropia, eu não ganhava dinheiro com isso, com este trabalho, aí já ficou caiu o lado mais da necessidade, né? Uhum. Precisava sobre. E meu chefe na Headley me indicou a cidade. Falei para ele, né, desabafei, falei: aqui eu não estou conseguindo trabalhar porque o rap está me consumindo muito. Uhum. E como eu tinha tido algumas decepções, né, e ver que o meu argumento naquele momento não surtiria efeito, eu, conversando com meu chefe, ele me indicou vir morar aqui. E no caso, lá em Brusque. E fui Uhum. para Brusque. Fui para E, Brusque. e aí tu trabalhou então 17 anos aqui em Brusque, tu criasse a tua marca em Brusque, né? Isso. Muito orgulho. Muito orgulho. A Ter criado Jobless. isso. Diabless. Diabless. Sempre fui fã, sempre achei muito legal principalmente as cores e a história envolvida, né? Maravilha. Bom saber também. Eu vejo que logo no começo da marca, vocês me apoiaram muito também, como sempre, né? Apoiaram. Uhum. E foi uma parceria muito bacana, porque tudo o que as pessoas queriam, penso eu, é que era compreender e entender como uma marca de reggae estava fazendo sucesso numa terra onde predomina-se alemão e italiano. E é Mas, isso que eu é, odeio. Quando se há algo positivo, não se quer saber de origem, né? sim. Então, Eu acho que a gente tem que tentar ser um pouco cosmopolita, né? E o Brasil ele tem tudo para ser isso. Se a gente ficar se agarrando eu sou alemão, eu só vou usar coisa alemã, ou se eu sou italiano, ou português, ou polonês, ou se eu sou preto, eu acho que quando tu acaba fechando teus olhos pro outro, é ruim, né?
nós temos a possibilidade de ser o que a gente quiser, né? De usar a roupa que a gente quiser, de estar se manifestando da maneira que a gente quiser. E no caso ali da marca da Diablesse, a questão de passar paz, né, também, a bênção, né, a bênção do dia, a paz ali, ela passava essa informação, essa mensagem, né? Isso. Sempre, sempre. E é uma forma também de que, por exemplo, você falou ali de se vestir, ser como, independente de que forma, né? Ser cosmopolita. Eu lembro que eu fui numa festa na Fena Reco Uhum, e tinha uns músicos de Blumenau. uhum. E tinha um saxofonista preto, de dread, vestido de alemão. Eu falei, tu quer mais democracia cultural, vamos expressar dessa forma, cosmopolita, né? É Isso, eu falei, cara, é sensacional, sensacional. sensacional. E todo mundo dançando, todo mundo curtindo, e chegava um momento que os músicos davam o seu destaque, né? Ia na frente do palco, e Aham. quando ele ia, vibrava, que era o mais vibrado. Então, quer dizer, essa festa, que é o cosmopolita, é fundamental, mesmo na festa alemã. O mesmo que eu digo no carnaval, quando os gringos vão para o Rio de Janeiro que querem Sim. aprender samba. Isso é fundamental. Claro, essa mistura, o viver outra cultura, isso é fantástico. Lógico que tem que respeitar e não querer fazer piada com a cultura do outro, né? Com certeza. Mas o fato daquela pessoa querer se inserir, por exemplo, se eu for para Bahia no carnaval e querer me fantasiar no grupo lá dos Filhos de Gandhi, né? Ótimo. Pô, fantástico. Tô querendo me inserir numa cultura local, tô querendo fazer participar, né? É a mesma coisa Tá que que um baiano vir aqui e quiser se vestir de alemão na Fena Reco, no Oktoberfest. É lindo, é maravilhoso. Maravilha, maravilha, maravilha. Eu acho que Legal. a gente tem que focar no Brasil, a gente tem que focar nisso aí. A gente já é tudo misturado mesmo, então vamos se assumir com uma grande mistura, né? E aí que está a nossa potência, aí que está, como os americanos têm as suas bombas, a nossa potência está aí, a nossa bomba está aí, nessa miscigenação, nesse cosmopolita e nessa atitude de nos aceitarmos em mistura. Exato. É mesmo porque se a gente falar, a gente mora como tu disse, né, uma cidade predominantemente, eu moro, pelo menos em Brusque, tu mora em Botuverá, uma cidade predominantemente italiana, a tua, a minha com colonização mista de polonês, italiano, alemão, mas Isso. até aqui alguém fala, porque eu sou alemão, não sei o quê. Ah, mas lá no fundo tem alguma coisa de italiano, tem alguma coisa de polonês, tem alguma coisa de português, ou de espanhol. E no fim das contas, cara, nem dá mais para saber o que que é, porque misturou tudo. Não, e o interessante de tudo é assim, ó, é como a gente estava falando no início aqui da conversa sobre a Diablesse, a mensagem de paz. Uhum, Então, assim, eu tenho feito diversos trabalhos. E falando, você falou em Polônia também, já fui convidado a fazer um trabalho também pela a comunidade representada assim aqui em Santa Catarina da Polônia, para fazer um uhum. trabalho artístico. Estou fazendo um trabalho artístico agora aqui na comunidade dos imigrantes italianos de Botuverá. São 3 monumentos. Um é gráfico, outro é plástico, no caso são esculturas, Legal. e provavelmente no futuro um outro que vai envolver teatro, embora não seja a minha área, mas eu vou estar trazendo é, amigos que vão estar fazendo essa peça. Só um adendo, E eu então quero que tu fale em bergamasco nessa peça de teatro. maravilha. E outra, e eu fico feliz também em dizer que em Brusque eu tenho um reconhecimento muito bacana com a minha arte. É, E não sou, digamos assim, rotulado por ser preto ou por não ser, ou por ter dread ou não. O que fala
é a minha arte. E todos sabem da minha... Não gosto de usar a palavra militância, mas é o que me... Não tem como fugir dela agora. Dos meus interesses referente à igualdade. Entende? Então, e mesmo assim, as portas não são fechadas. Eu acho que se tu não quiser usar a palavra militância para dizer que tu suporta, que tu defende a igualdade, tu pode dizer que tu é um entusiasta da igualdade. Ótimo. Assim, espero que todos nós sejamos, né? Todo mundo, né? Porque não tem sentido não ser. Mas como tu citou ali o dread, né? O que tu explica como filosofia o fato de tu ostentar os teus dreads? Ostentar no sentido de usar, não de ter, Entendo, né? entendo. Não de... Entendo. Não hoje está mais pelo fato de ostentação, né? Não pelo meu caso, mas de muitos aí. Sim. Mas pelo fato de ostentação, porque hoje não se passa tanto, não digo preconceito, mas tanta repressão de ter dread quanto eu passei vamos pensar aí, eu tô com 23, 24 anos de dreadlocks. Caramba. E as dreads veio essa postura meio pelo fato de se autoafirmar. Uhum. Por quê? Na escola, sempre era aquela coisa do cabelo bem raspadinho, bem baixo. Uhum. Depois, aquela coisa do alisamento, que é uma automutilação, na real, né? Pelo fato de você não se assumir, entendeu? Diretamente. Você vê que o bonito é liso e o crespo é feio. Isso você, já na infância, pré-adolescência e adolescência, você sempre com isso no vizinho, na conversa com os amigos, sempre isso está em pauta. E para você não ser, digamos assim, excluído, tinha que se adaptar. Então era uma forma de camuflagem e também da automutilação. Então quando me veio cair a real, e muitas conversas com uma tia minha, que ela, embora advogue, é uma bem-sucedida na área do direito, ela também ostenta suas dreadlocks. E legal. A tia Regina Coelho. E a tia, numa das conversas, ela falava muito de Bob Marley, mas não esse Bob Marley que nós conhecemos através da mídia, da explosão musical dele, mas dos bastidores, da tua formação, da militância dele referente à igualdade, à pacificação, o argumento através do amor e acima de tudo, se assumir. E nessa ela comentou, falou, poxa, a sua estética é ferida, você não se assume. Quando ela me falou isso, caramba, foi um soco, porque até então ninguém tinha conversado isso comigo. E é verdade, né? Eu acho que todo mundo tem que se assumir dessa maneira, né? Se ela de fato é preta, ou se ela de fato é indígena, ela não pode querer tentar ser outra coisa, né? Então, porque psicologicamente ela vai acabar ficando dentro do armário, né? Ela poderia até tentar, se caso ela não fosse como tal famoso dito minoria. Por quê? Por exemplo, eu não sou contra seja você ou a sua sobrinha terem dreadlocks, terem tranças, representarem uma postura afro. Eu não sou contra. Eu acho até uma forma de manifestar uma simpatia. Um apoio, agora, talvez. Um apoio, talvez. Isso, nesse momento, muito mais apoio. E o que acontece? As pessoas acham que isso é uma forma de apropriação. Eu penso que a apropriação é algo onde a propaganda vai beneficiar quem está utilizando, né? Como, por exemplo, vou fazer uma propaganda, porque agora é moda, vamos falar dos pretos e tal. Aí a Margarina, que nunca usou uma imagem dos pretos, vai pegar uma atriz branca e vai botar trança nela e vai dizer que, não, agora nós fazemos parte dessa luta. Não, que se põe atores negros. Agora, ela fazer apropriação de uma postura, de uma identidade negra para poder vender a margarina, aí eu vejo como uma apropriação
mesmo, entendeu? E negativo. Agora, aquelas pessoas que estão, eu quero usar o cabelo, não é minoria, né? Faz parte daqueles que têm os privilégios, que nós sabemos bem. Mas aí a pessoa, vou usar dread, tal, isso, aquilo. Pô, bacana, legal. Mas qual é a tua identidade referente a dread? O que você fala a respeito disso? É um carnaval? Você está debochando? Não, você está usando dreads porque você acha bonito e você tem propriedade para dizer. Qual é a propriedade? Estudando a respeito. Fala, não, o Neném falou que tem um livro tal que fala sobre dreadlocks. Se você gostou e botou dread, coisa linda. Sendo que a grande sacada é que no Brasil a verdadeira minoria a respeito de cabelo é o loiro de verdade, né? Porque o loiro de farmácia não pode ser considerado a maioria. O loiro de verdade é a minoria de 0,00%. Bem lembrado. Mas, assim, como tu citou ali, a respeito do próprio respeito que tu tens pela tua arte, né? Aqui em Brusque, eu acredito que é bem forte, inclusive. Eu vejo tu propiciando bastante, até tu fez bastante seminários sobre arte, né? Tu acha que a cidade te abraçou bem, assim? O que eu vejo de duas formas hoje. Assim, a primeira é que, pelo fato de ser uma novidade local, isso eu não posso ser ingênuo, tem que admitir. Mas um outro lado que pavimentou isso muito bem foi a marca Diablesse, que deu digamos assim, estruturou para que eu pudesse mostrar esse outro lado artístico, porque muitas pessoas me conhecem por causa da marca, entendeu? E não me conhecem. Hoje, a nova geração, né, vamos falar assim, porque eu não tenho mais 20 anos, a geração conhece pelo grafite. A galera me conhece pelo grafite aí. Mas a galera aí vamos pensar, de 6, 7, 8 anos atrás, não digo nem uma geração, né? Mas enfim, conhece pela marca. Entendeu? Então isso ajudou bastante. E por ser uma cidade que não chega a 200 mil habitantes, eu acho que agora já está próximo, eu não sei. Já tem. Isso fortaleceu muito para que eu propagasse a minha arte. Mas admito que é um efeito colateral, né? As pessoas estão sedentas de ver algo que o mundo já está fazendo. Grafite, esculturas. Então, as pessoas querem ver isso próximo também. Então, se tornou, digamos assim, propício para esse momento. As pessoas, caramba, tem um grafiteiro. É o Neném. Pô, que bacana. Quero o trabalho dele. Aí, dependendo para quem você faça, a coisa se torna, digamos assim, uma propaganda gratuita, né? Um vai falando com o outro. O fato de tu ser de fora, né? E analisando a tua situação na tua cidade natal e aqui, tu pode dizer assim, santo de casa não faz milagre? Concordo contigo e vou também reforçar uma questão que é muito... Parece... O carioca, assim, vou te falar uma. Tem carioca que se aproveita muito disso, entendeu? E tem carioca que simplesmente deixa acontecer naturalmente. Não é pagode, não. Eu não sou do... Eu gosto de samba e tal, isso, aquilo, mas eu deixo as coisas acontecerem naturalmente, sim. Porque eu percebi e percebo que, por eu ser de fora, ainda mais quando as pessoas me questionam, pô, mas você veio da onde? Eu falo, eu sou carioca. Eu ainda tenho um pouco do sotaque. Aí fala, percebi e tal. Eu vejo que há um certo encantamento. Mas esse encantamento vem da propaganda, né? Dessa propaganda que o carioca faz muito bem através da televisão. É como se a Rede Globo fosse aqui. Eu acredito que todo mundo ia querer falar o sotaque catarina. Não que todo mundo queira falar o sotaque carioca, mas iam ser bem mais identificáveis. Então é uma questão pela questão propaganda e geográfica. Entendeu? O Rio de Janeiro vem de uma ideia de que por lá tudo é maravilhoso, que é pura mentira. Entendeu? Que lá as raças não tem problema, pura mentira. Mas então, a propaganda que lá se faz reflete por eu vir de lá, entendeu? Porque não acontece isso.
vou dar um exemplo assim. Eu tenho um amigo que veio de São Paulo, também grafiteiro, sacou? Está muito, muito conceituado lá. E aqui ele não vingou, entendeu? Tipo, ofereceu trabalho para uma galera, o trabalho do cara é excelente e não vingou. Ele voltou para lá. Hoje o cara faz vários trabalhos até pro exterior. Mas ele me falou, cara, eu não sei o que tu arrumou aí que a galera curte teu trabalho, entendeu? Então acredito que seja por isso também, por uma propaganda que não é eu que faço, uma propaganda que veio já de tempos. Tipo, tem gente que é flamenguista porque viu na TV. 99% do brusquense que é flamenguista vive na TV, só. Sacou? Não é flamenguista porque soube da história. Tipo, vou saber da história. Não que todo mundo tem que torcer por um time sabendo da história. Eu não tô aqui fazendo pouco caso de quem é flamenguista, não. Mas é bom saber, né? Sacou? Então essa propaganda, ela beneficiou muito. Me beneficia e beneficia aquelas pessoas que é óbvio, né? As pessoas aqui eu vejo, tanto de Brusque, também já fiz uns trabalhos em Blumenau, fiz trabalho em Itajaí, Floripa e agora aqui em Botuverá. Eu vejo que as pessoas também não são ingênuas, né? As pessoas olham, querem saber se realmente você está aqui por um propósito positivo. Então, como eu já sou um cara... tem até uma música que eu fiz que eu falo Fronteiras na Sua Mente, meu passaporte é piso. Então, eu sou um cara fácil de lidar. Como é que é? Repete, teu passaporte é? Fronteiras na Sua Mente, o meu passaporte é o sorriso. Massa. Então, se você está propondo algo positivo, eu acredito que independente de onde você venha, você vai ser bem recebido. Mas eu reforço que, por eu ser carioca, eu percebo que muitas coisas aconteceram com mais velocidade por isso. Já que tu citou diferenças de Rio de Janeiro e Brusque, e a gente estava falando sobre a delicada questão do racismo, como é que tu vê a diferença do racismo do Rio de Janeiro para o preconceito, o racismo que tu tenha sofrido em Brusque? É bem fácil resumir. Foi difícil no começo, nos 3 primeiros meses que eu cheguei, porque até então eu me demonstrei para algumas pessoas como um cara que se auto destrói. Vou dar um exemplo. Eu trabalhando, servindo cerveja num bar de um amigo, me vi pecado por um rapaz de que havia uma menina a fim de me conhecer. Ele apontou para essa menina, eu olhei e falei para ele, você está tirando com a minha cara? Você quer... Qual é, cara? Eu vim da terra onde dá nó em pingo d'água. Você tá querendo me zoar? E o cara riu. No final das contas, essa menina chegou até mim e falou, cara, qual o teu problema? Você não gostou de mim? Eu falei, não, curti, você é lindo e tal, isso, aquilo, não tem problema algum. Você é racista? Eu falei, não, nem um pouco, não tenho problema com isso. Muito pelo contrário, eu acho que vocês é que têm comigo, vocês estão querendo me tirar. Ela falou, não, cara, eu gostei de você e quero ficar contigo. Acabei ficando com essa menina. Conclusão, a menina era uma loira, de olhos verdes, alta, tipo o padrão da maioria das meninas que moram aqui no sul, né? Por serem descendência alemão, italiana ou polonesa. Enfim, aí alguns amigos falam, pô, cara, tem um cara que a mina se interessou por você e tal, isso, aquilo, e você, fez aquele teatro todo, tu é muito doido. Eu falei, não. Porque na minha região, aí a gente vai discutir duas coisas. Do racismo estrutural, que é o que há, onde tem realmente esse racismo no Rio de Janeiro, no Sudeste em si, posso falar, e do racismo onde é um racismo por ignorância. O racismo que eu sofro aqui é pelas pessoas não me conhecerem, e há sim um trabalho de família que fala, não quero que fique com preto. Você... Entendeu? Tu vai empregar o cara e te pergunta um monte de coisa. Tudo bem. Eu não vejo problema nesse racismo. Contanto que me contratem, que é o que nunca me... Sacou? Agora... Aí é mais um preconceito geral, né? É o preconceito geral. Entendeu? Não estou passando pano, entendeu? Eu acho que qualquer tipo de racismo, preconceito, ele tem que ser combatido. Claro. Agora, o estrutural, que é, poxa,
as mesmas qualidades. Óbvio, o tempo vai passando, a gente vai se aprimorando, mas as qualidades para aquele tempo que eu morava no Rio, vamos dizer que são as mesmas que eu tenho nos tempos de hoje aqui, entendeu? E lá eu não tive as mesmas oportunidades que eu estou tendo aqui. Por quê? Lá o racismo, ele vem assim, ó. Por exemplo, eu faço parte da equipe de design de uma marca famosa. E essa marca vai fazer um trabalho no exterior. Certo. O neném fica. Por que o neném vai ficar? Aí fica o neném se perguntando, por que eu vou ficar? Sendo que a equipe toda de design e os meus desenhos, os meus produtos são os mais vendidos. Então não justifica, né? Pois é. Aí, se eu for botar em pauta, chegar e questionar, falar, gente, vocês não estão me levando porque eu sou preto, entendeu? Eles vão dizer, não, é neurose tua, jamais. É porque não comportou no caixa da empresa, entendeu? Então lá tem uma estrutura que eles não vão falar, mas ela existe. Sendo que é uma baita de uma imbecilidade, né? Porque se tu leva uma equipe de trabalho, uma equipe de criadores multiétnica, vamos dizer assim, principalmente hoje em dia, gera muito mais credibilidade lá fora. Com certeza, com certeza. E te digo mais, esse Brasil que a gente fala, que é plural, que até nos anos 80, final dos anos 80 até começo dos anos 2000, a gente dizia que, nossa, aqui não tem preconceito, esse argumento, sacou? Lá fora era visto assim, sacou? O Brasil tinha essa perfeição, né? Essa coisa de cosmopolita mesmo e não ter problema com raças. Só que de um tempo para cá, até por causa da política, acredito eu, e também por um pouco de visibilidade que alguns pretos estão tendo, o mundo está começando a enxergar que aqui também não é bem como se fala, né? Na atitude é muito diferente. E era muito melhor que fosse da maneira como a gente fantasiava que era, né? Pô, muito melhor. E se isso fosse colocado em prática, né? Óbvio, né? Claro. Teve alguma situação que tu viveu aqui a respeito disso que te levou a abrir os olhos, além dessa caso da menina, no caso, né? E tu pensar assim, pô, aqui é menos, o racismo ele é menos que no Rio de Janeiro. Assim, ó, quando a questão da empregabilidade, eu vejo que a qualificação está acima da cor da pele, entendeu? É diferente de lá. A qualificação pode ser parelho ou pode ser melhor se a tua cor da pele vai influenciar. Lá a coisa flui. Para negros não. E dependendo também de onde você morar. Se você morar em comunidade, você pode ter a qualificação que for. Você vai ser ajudado por uns, mas vai ser muito mais atrapalhado pela maioria. Então é assim, infelizmente. Agora, sobre a situação que eu passei aqui, que me fez ter essa visão, foi quando eu cheguei e já logo de cara eu fui contratado. Entendeu? Já fui contratado. Foi uma assim, até uma marca também falou, a Coach, a chefe geral da Coach queria me contratar e até então eu tinha fechado um contrato de gaveta com um amigo para poder fazer uns freelancers para outras marcas, um freelancer para outras marcas, e acabou de eu tendo que negar. Mas aí depois logo veio a Kicks, aí fui trabalhar com a Kicks, contrato também bem firmado. Então isso me fez ver que a qualificação aqui é o que importa. Você vai dar retorno para a empresa? Beleza, agora se tu é branco, amarelo, isso daí não importa. Então isso me fez ver que é muito diferente. Não estou, só para resumir aqui, cuspindo no prato que eu comi lá no Rio de Janeiro. Mas eu sei que lá eu tive que matar muito mais leões para me manter do que os leões que eu mato aqui, entendeu? Eu, como catarinense e brusquense, sinto orgulho do que tu fala, cara. E concordo, e te digo assim, Buda, aqui, quando vem os de fora, vamos pensar assim, é difícil as pessoas enxergarem isso que eu estou enxergando, porque elas
mesma coisa, eu tenho a sorte de ter acreditado no meu trabalho, entendeu? Desde criança, ter acreditado. Eu nunca me engessei, eu nunca disse para o meu trabalho, pelas coisas que eu crio, eu não vou conseguir. Uhum. Então, isso me deixou como se fosse assim, com um escudo, entendeu? Até me dá forças para poder argumentar sobre isso, de racismo e tal. Mas eu tenho, de certa forma, um privilégio artístico, entendeu? Algumas outras pessoas já não têm isso. É. Então, elas vêm com um trabalho técnico, onde outras pessoas, na maioria, não que no meu caso outras pessoas não façam o que eu faço, mas no caso fora a arte, outras pessoas têm certa dificuldade em alcançar alguma notoriedade no teu trabalho, Uhum. porque é algo que outras pessoas já estão fazendo. Isso é nato, mas eu vejo que tem outros amigos que trabalham em áreas diferentes da minha, que há exceções e dizem que, pô, realmente aqui é um lugar onde o preconceito ele é mais, digamos assim, por uma forma de não te conhecem, mas depois que passam a te conhecer, a coisa flui melhor. Pô, que bom. E a respeito dessa questão toda do George Floyd lá nos Estados Unidos, assim, como é que tu vê aquela situação e a escalada dos eventos que está acontecendo lá? Eu vejo assim, ó, os Estados Unidos, eles são um país onde as pessoas, o preto em especial, ele tem muita voz ativa, entendeu? Uhum. Embora aconteçam essas fatalidades, sacou? Lá eles têm muita voz ativa. Lá é como o Jay-Z ligar pro governador e dizer, pô, cara, toma uma atitude, entendeu? Então, E ele fez o isso? cara, o cara para ele chegar a ser um Jay-Z lá, é muito fácil, entendeu? É muito fácil o cara ser alguém lá. Então a voz deles é muito forte. Uhum. Então assim, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que vem acontecendo nos Estados Unidos, dessa opressão de alguns policiais brancos que têm essa raiz supremacista, tomarem essas atitudes, que vem fazendo o que os caras, pô, cara, é a gota d'água, vamos gritar. Aí Uhum. eles têm uma repercussão mundial. Pô, é um país que é a maior potência do planeta, tanto militar, culturalmente falando. Eu acho que as pessoas falam mais inglês pelos Estados Unidos do que pela Inglaterra. Sim, com Entendeu? certeza. Os filmes norte-americanos, então quer dizer, eles são superpotência em quase tudo, entendeu? E nessa a voz dos negros lá, a voz dos pretos lá, seja como quiser dizer, quiser falar, tem um eco maior. Então as pessoas estão meio que assustadas, achando que, penso eu, né? Não sei se essa questão é onde você quer entrar, mas enfim. Mas os pretos daqui podem fazer igual. Os pretos daqui vão quebrar tudo. Nossa, que exemplo que os pretos dos Estados Unidos estão dando de negativo. Olhem isso. Eu acho que não. Eu acho que Uhum. uma coisa não vai, porque aqui, se você contar, se formos levantar estatística, a, 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 a cada uma hora são 11 crianças, vamos pensar de adolescente, né? Vamos englobar tudo, Uhum. crianças negras, pretas, sendo mortas. Sacou? Sendo mortas. Não estou falando de acidente, de coisas que acontecem. Não, são 11 crianças sendo mortas. Entendeu? Certo. Então, e ninguém faz nada. É. Então, tipo, não tem, aqui não vai existir casos como os Estados Unidos. Mas eu vejo que Eu não vejo revolta aqui, não. não, aqui não existe. Aqui não existe. A revolta que existe aqui é uma revolta Big Brother. É tipo, vamos nos unir para poder fazer que uma preta ganhe o Big Brother, um preto. Entendeu? Uhum. A nossa revolta é muito pacífica. Não que eu queira que as pessoas venham quebrar, não quero que quebre. Tanto é que eu divido muito essa questão regional. Eu falo, ó, no Rio de Janeiro, de repente, sim, mereceria uma galera fazer um barulho forte, entendeu? Não de Uhum. sair quebrando as coisas, mas pelo menos fazer uma manifestação que é onde chamasse a atenção. Mas, infelizmente, já é uma opressão lá, Certo. constante. O Estado, ele oprime. Já que tu falou disso,
como é que eu até estava conversando contigo essa semana, como é que eu me refiro, né? Eu posso chamar de negro, de preto, de afrodescendente? Qual é a melhor maneira? Então, o que eu falo para as pessoas, que nem agora você me fazendo essa pergunta, até te agradeço. O que eu gostaria de falar para todos é o quê? Gente, quando se há respeito, não importa a nomenclatura, entende? Não importa. É a mesma coisa de eu chegar para uma menina, tipo aquela menina que eu contei da história, a branca, dos olhos claros, loira, que, tipo, na minha terra, de onde eu vim, essa mulher só ficaria comigo se eu fosse um jogador de futebol bem-sucedido, por exemplo. Uhum, Não estou dizendo que branco é melhor e não estou dizendo que preto é melhor. Estou dando um exemplo. uhum, Aí eu chegasse para ela e dissesse: ah, tua branquela, eu não vou ficar contigo, não. uhum. Pô, peraí. Branquela aí, pisou, né, bro? Agora, se ela vem até mim, gostei dela e tal, eu vou falar assim: pô, Tecton, pô, curti pra caramba você, hein, Branquela. Poxa, vem cá. Que Branquela linda. Vem cá, vem cá, vem cá. Então, assim, a palavra pode ser a mesma, mas é a Aham. atitude que vai mandar, entendeu? Se eu entrar no do berro e a galera gritar: qual é, negão? E aí, como é que tu tá, brother? Beleza? Puta, cara, bacana tá aqui. Agora eu tô entrando. Pô, qual é, negão? E aí, qual é? Pô, não tem cerveja aqui não. Esse negão vai pesar muito, tá Entendi, ligado? Então é isso, entendi. É mais do estado de espírito, da maneira que chama, do que da própria palavra, né? sacou? E eu acho que nem eu vi um vídeo, eu vou só resumir, pra tentar resumir aqui. Eu vi um vídeo de acho que o cara é de Senegal. Aham. E ele é bem pretão, assim, bem preto mesmo, aquele bem pá raiz, né? Como a gente fala lá no Rio. Preto raiz, até a palma da mão do cara é escura. E ele falando a respeito de que, pô, o tem que se chamar preto e não negro. Porque no dicionário, negro denomina-se tudo que é ruim, o sinônimo é sempre negativo, entendeu? Só que aí eu penso, falo, poxa, se nós formos pautar isso da forma categórica mesmo da palavra, cara, vai ficar complicado. Porque assim, eu só nessa nossa conversa eu já falei negros e já falei pretos várias vezes. Aham. Mas a entonação, da maneira como eu falei, não por eu ser preto, por eu ser negro, da minha entonação, ficou bem claro o que eu quero dizer, entendeu? Aham. Então, assim, é, ele falando, obrigando as pessoas e tal, não discordando do amigo lá, do Big Brother, que deu uma aula falando a respeito de negro e preto. Mas eu acho muito grave, nesse momento, a gente querer, não, só queremos ser chamados dessa forma. Não, você pode me chamar de qualquer forma, do jeito que for, sacou? Contanto que essa atitude seja com respeito. Aí flui. Então eu discordo dessa parte de que temos que chamar de afrodescendentes, ou então de pretos. Uhum. Não, tem que chamar de preto, não pode chamar de negro. Pô, dane-se o dicionário, brother. O importante é o que manda o teu coração. Se eu sinto que o teu coração, a janela da tua alma, os teus olhos estão me dizendo que você não tem problema em referente à minha cor e vice-versa, a Aham. gente vai ser. Pô, que legal, cara. A mensagem é bonita. O... Pena que lá nos Estados Unidos essa questão ela é muito mais grave, né? A palavra com N, que eu não posso falar, por exemplo, ela gera um conflito, né? Niggas e niggas, É, uma coisa nesse sentido aí, gera conflito. Mas teve uma entrevista do Tupac que ele fala a respeito disso também, até mais ou menos no que eu acabei de falar, né? entendeu? Pela entonação, pela maneira como tu fala, entendeu? Só que lá é muito mais radical porque, tipo, como eu falei, não dá para comparar porque os Estados Unidos, os pretos lá, eles têm muita voz ativa. Eles são Uhum. muito mais organizados nesse sentido. Entendeu? E volto a dizer, não estou aqui dizendo que por eles serem organizados e terem voz ativa que eles têm que sair quebrando. Mas existe uma gota que fez transbordar aquilo tudo. Entendeu? Porque todos os dias lá também os pretos sofrem opressão. Entendeu? E sem ter diversos vídeos, eu muito antes
dessa manifestação, eu venho, desde quando eu tenho o meu Instagram, eu manifesto as minhas opiniões referente à pluralidade racial, entendeu? E hoje, falando aí, desculpa até alongar esse assunto, mas me veio um amigo, sacou? Ontem, né? Me veio um amigo me perguntando se eu ajoelharia para um branco. Aí eu falei para ele, falei assim, pô, mas você tá ligado no por que eles estão ajoelhando, né? Ele falou, não, minha pergunta é se você ajoelharia por um branco. Eu diria, eu respondi para ele, eu falei, é claro que eu ia ajoelhar por um branco. Por quê? Se no caso eu fosse o opressor, sacou? Eu ia demonstrar pro branco que, pô, cara, desculpa pelas atitudes dos meus, os que me representam pela cor da pele. Mil desculpas. Eu iria ajoelhar por um branco. Porque se esse branco tivesse sido. Se esse branco tá nas estatísticas como os mais, digamos assim, afetados pela opressão preta, sacou? Eu faria esse gesto. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão deturpando por uma falta de informação, porque esses gestos nos Estados Unidos de ajoelhar foi porque um jogador do futebol americano, eu não me recordo. Colin Kaepernick. Isso. Ele se recusou a se levantar no toque do hino dos Estados Unidos, em manifesto ao quê? As opressões policiais contra os pretos lá nos Estados Unidos. Ele fez isso então, no hino quando o hino tocava. Quando o hino tocava. E isso a gente tem que entender uma coisa. Pro americano ajoelhar, fazer qualquer coisa durante o hino é uma ofensa absurda. Absurda. Principalmente por porque lá é um país extremamente militar, né? E patriótico? Patriótico ao extremo. Mas eu entendo que na época ele fez esse movimento para chamar atenção mesmo, né? Isso. E ele sofreu severas repreendas. Severíssimas. Tanto que outros times começaram a fazer também para aliviar e ao mesmo tempo também se manifestar. A Liga Norte-Americana de Futebol, né, a NFL, futebol americano, né, ela é composta por quase que 80% de negros. E só os negros estavam ajoelhando, os brancos não. Não. Daí a gente já percebe que... Mas então, as pessoas não estão se informando, estão pegando esse fato e trazendo para o Brasil. Não, vamos traduzir isso como uma humilhação. O branco não pode ajoelhar para o negro. Não, o branco ele não está ajoelhando para o negro. O branco ele está simplesmente replicando uma atitude que ele também, esses que ajoelharam, eles também estão contra essa opressão contra os pretos de lá. Eu sou obrigado a explicar o gesto assim, porque para quem não entende de futebol americano, sabe, eu já joguei, eu adoro futebol americano. Sim. A cultura americana ela tem que ser estudada de acordo com os esportes, beisebol, futebol americano, basquete, porque reflete muito na vida deles, muito, muito. E ajoelhar daquela maneira ali, colocar um joelho para cima e um para baixo, é uma maneira de tu respeitar quem caiu, de quem se machucou, né? Então, aquilo lá é uma homenagem a quem está machucado. Maravilha. A quem está caído. Então, aquilo é uma homenagem àquele que caiu. Por exemplo, no caso do George Floyd, no caso, que caiu, né? Então, a gente não tem um referente a isso no futebol no Brasil. A gente não tem. No mundo todo não tem isso. Só no futebol americano. Então, tu olhar aquilo e querer traduzir para cá o pé da letra, dizer que o cara tá ajoelhando, não é exatamente isso, sabe? Sacou? Então, eu sinto... Ou foi uma pergunta capciosa, sacou? Ou realmente ele não entendeu e quis, como muitos, né, infelizmente, não entendem e estão transportando isso para cá e causando mais revolta ainda, entendeu? Eu acho que penso eu assim, é o momento da gente fazer o que você está fazendo agora. Vamos debater de uma forma onde as pessoas possam entender e esclarecer, ao invés de
Não, mas, poxa, os pretos lá estão fazendo tal coisa, aquilo. Cara, lá é os Estados Unidos, aqui é o Brasil. Aqui os números aqui são maiores, tudo aqui é maior. Porém, a população preta daqui é muito mais oprimida. Se um preto, para você ver, a gente nem tomou esse gesto, ninguém tomou esse gesto no Brasil, e alguns daqui já estão meio que, pô, não, os caras estão ajoelhando, os brancos lá estão ajoelhando para os pretos. Eu falo, não, vocês não entenderam. Só que bem louco isso. Assim, mas assim, sobre a questão de lá e daqui, né? Tu não acha que lá, assim, devido à própria segregação, né? Por exemplo, Jesse Owens foi para Berlim, ganhou uma medalha de ouro, basicamente esfregou na cara de Hitler, disse que era o melhor corredor do mundo em 1939. Aí ele volta para os Estados Unidos, na cidade dele, no Alabama, e não podia tomar água no bebedouro do branco. Pô, a mesma coisa aconteceu com o Muhammad Ali. Sabe qual é? Então, é tipo... E tanto é que Muhammad Ali, ele pegou e não foi para a guerra do Vietnã justamente por isso. Ele falou, como é que vocês podem querer guerrear? Pô, os caras lá, ele até falou numa entrevista, assim, falou, os caras lá nunca me oprimiram, sacou? Os caras de lá, eles não interferem na minha propaganda, dizendo que eu sou mais ou menos. Por que eu vou lá dar tiro nesses caras? Entendeu? Eu acho que a gente tem que resolver aqui dentro primeiro, antes de querer invadir qualquer país. Então, assim, muitas guerras dos Estados Unidos, os Estados Unidos, ele briga pela guerra de todo mundo, que é lá comprar barulho de todo mundo, mas as guerras internas eles não conseguiram resolver ainda. Então, por isso que eu acho que não é exemplo da gente a seguir o que tem lá, entendeu? Nesse sentido de racismo. Uhum. Porque vai ter muito mais sangue aqui, né? Mesmo porque até estão querer criar uma palavra que eu não posso dizer aqui, como existe lá, também é criar mais um conflito, né? Pô, boa. Mas a respeito de estudo, assim, né? Qual é a grande lição positiva, assim, que tu tira de ter vindo para o Sul? Eu ter percebido, ter respirado e convivido com outra cultura é sempre bom, assim, eu penso, entendeu? Para muitas pessoas, eu vejo que muitos daqui querem, eu quero tirar a dupla cidadania, eu quero morar em tal país, tal, aquilo. Viável, bacana, mas não conhece o Sudeste, não conhece o Sudeste, não conhece o Nordeste, não conhece de forma sempre preconceituosa. Uhum. Alguns. E outros já não. Vou conhecer tal estado, que povo isso, que povo é aquilo. Eu tenho um amigo que é caminhoneiro e ele fala, cara, eu gosto de tal estado por isso, eu gosto de tal estado por aquilo. Então ele consegue, é muito lindo ouvi-lo falar dos estados que ele passou, e foram muitos, e no Brasil. Então, assim, a minha experiência aqui, eu digo que foi muito positiva, porque para eu poder também entender não só essa questão racial, mas essa questão de que o Sudeste ele tem uma cultura muito, digamos assim, de massacre com o meu povo. Vamos pensar no meu povo, com os pretos. Porém, tem uma comunicação absurda, entendeu? Lá você, embora tenha muita desigualdade, você não vê depressão. Sacou? É muito louco isso. Agora, aqui, de certa forma, eu já ouvi casos de que, o empresário deu tiro na cabeça porque estava devendo umas duplicatas. Eu falo, não porque... mas aí vem aquele assunto, porque é questão moral e tal, o cara não quer dever, mas não, cara, tem gente lá passando fome, brother, lá no Sudeste. Então, ninguém tá dando tiro na cabeça. Então, é muito louco isso, assim, tu vê que no lugar onde a abundância prevalece, há pouca, digamos assim, não é festa a palavra, mas próximo a isso. Agora, já no Sudeste, onde
a segregação é muito explícita, né? E a galera tá festejando. É bem louco isso. É bem interessante essa visão que tu falou do próprio da depressão, né? Da depressão. Que é uma marca bem forte aqui na nossa região. Infelizmente. Eu sempre, quando eu falo determinados assuntos, não é de comparação melhor ou pior, e sim de forma porque eu vivi, estou vivendo, estou analisando. Isso é impossível não fazer. Mas se for botar na balança, eu vejo que todo mundo vai ganhar se puder experimentar de todas as culturas possíveis, principalmente aqui, entendeu? Brasil, assim. Verdade. Vai ganhar em muito. Eu digo uma coisa, eu não conheço muito o Brasil, o pouco que eu conheço, eu consigo perceber que tem uma dezena de países dentro de um só. Maravilha. As E olha culturas que lá fora você diferentes. conhece bastante países, né? Verdade. Mas, assim, por exemplo, o Nordeste, eu posso generalizar e falar Nordeste. Mas tem tanta coisa diferente em cada estado do Nordeste, né? Absurdo. A diferença absurda entre São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Absurdo. Absurdo, não é o mesmo país. Não. Mato Grosso, Paraná. Paraná e Santa Catarina. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver, Bruno. É totalmente diferente. Não, e o que é mais louco, Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Nada a ver. O litoral de Santa Catarina com o oeste de Santa Catarina. Nada a ver. Nada a ver. Sensacional. O Brasil, ele é muito... Cara, ele é muito grande. E as culturas são muito diferentes. A gente acaba não percebendo isso. É maravilhoso. É maravilhoso. A gente está quase acabando ali os 57 minutos. Eu queria que tu desse um recado para a galera que está ouvindo, falasse alguma coisa. Teus amigos. Primeiramente a quem está aí, quem está se interessando, quem está ouvindo, agradecer, né, por determinar esse tempo aí para nós. Agradecer você em especial. Sempre vem com ideias positivas. Valeu. E inteligentes. Você é um cara que eu admiro muito e sempre flexível. E dizer para as pessoas que o radical ele só tem que ser positivo. O radical ele não pode ser negativo. O que eu quero dizer? É melhor levar um tapa por tentar dar um beijo, sacou? Do que dar um tapa para ser beijado. Ué? Já bless. É isso. Pô, cara, valeu mesmo pelo teu tempo e pelas palavras, né? E por mostrar aí pra gente mais ou menos como algumas diferenças, né? Das nossas realidades aí. Explica rapidinho, mais ou menos assim, o teu trabalho de novo aqui em Botuverá e onde é que vai poder ser visto isso logo logo. Então, tive a felicidade, juntamente com o secretário do prefeito, o Edilson, mais o Nene, que é o prefeito aqui, de fazer o primeiro monumento gráfico, né, aqui na cidade de Botuverá, que já está grafitado, né, o muro do cemitério, são vários elementos que representam a comunidade italiana, e também fiz, não sei se é a diáspora, digamos assim, dos imigrantes vindo para cá, feito no muro da igreja, que é um muro que ele deve ter menos com uns 30 e poucos metros e 2 de altura. Muito legal. E está lá também registrado. Claro, eu tive o apoio do secretário da Cultura aqui, que me instruiu muito com a história, né? Também pesquisei e está lá grafitado. E hoje eu estou tendo a felicidade também de concluir esse projeto com as esculturas. Refiz o brasão
da cidade em aço fundido. Porto. Também estou finalizando um outro brasão que se chama Porto Franco, que é o primeiro nome dado a esse município. E também um busto de um imigrante, né, um fictício, né, ele está simplesmente elegantemente e honrosamente representando, né, os imigrantes daqui dessa cidade, que são os italianos. Tudo em ferro fundido. Já tinha trabalhado com isso antes? Então, boa pergunta. Não tinha trabalhado com isso antes para público, mas sim para caseiro. Eu fazendo em casa, trabalhando, aí eu tenho um amigo que também fazia fundição, aí mostrei para ele, ele foi e fundiu e eu fiquei amarradão. Aí foi aonde, isso numa adolescência, com 13, 14 anos. E não vou falar a idade, mas estou com bastante anos. E agora me surgiu a oportunidade. Isso através do grafite, né? Então, estou muito honrado mesmo. Estou muito honrado em poder fazer uma obra pública com a minha arte. Ali não tem interferência, a não ser a interferência cultural, na qual é necessário ter, né? Mas interferência de outros artistas. Eu estou, digamos assim, debutando muito bem já com uma obra pública. E logo vocês poderão ver. Acredito que mais uns 30 a 40 dias a gente já vai estar montando. Pô, que legal. Logo quero ver mesmo. Tomara que em breve a gente possa fazer uma obra desse estilo do Berra. Vamos fazer, com certeza. E muito obrigado pelo teu tempo aqui comigo, por tudo que tu passou aí pra gente. E vou encerrar agora aqui, né, uns 57 minutos com Wilson Neném da Jablés, artista plástico. Obrigado, desculpa interromper. E em breve tu vai estar no QG também, né? Com certeza, brother. Valeu, Neném! Valeu, meu irmão. Obrigado, Buda. E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.